Olá, o História da Gente está chegando mais uma vez. Queria agradecer a Deus por essa rica oportunidade de mais uma vez estar aqui, entrando na tua casa com esse programa que tem transformado vidas. Também agradecer a toda a direção da Rede Super por estar nos dando essa oportunidade. Pastor Márcio, um beijão. E falar para você que está na sua casa aí, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Você que está aí na TV, liga agora para o seu amigo e peça ele também para assistir o programa. O programa hoje está sensacional. Bem, falando de sensacional, hoje eu quero entrevistar uma querida irmã que eu conheci e eu tenho o maior prazer em falar para vocês. Essa é guerreira. A nossa querida Deise. E aí, Deise, tudo bem? Deise de quê? Deislane Coelho. Deislane Coelho? Que bênção. Até o nome é diferente. É diferente, porque a gente fala Deise, né? Mas... Sim. E aí, Deise, de onde veio a Deise? Você nasceu aonde? Como é que foi a sua infância? Como é que é o pai, a mãe? Como é que é isso? A Deislane, que para muitos é Deise, que fica mais fácil, né? Então, eu nasci em Belo Horizonte mesmo. Os meus pais chamavam Messias Coelho, né? Que hoje já partiu para o Senhor, e minha mãe Deijanira Augusta. Meu pai bem clarinho, minha mãe já pele negra. Aí deu essa mistura aqui. A minha infância, eu posso dizer que foi muito abençoada. Eu tive um pai muito presente, muito amigo, mas amigo mesmo. Amigo, onde ele estava, eu estava atrás. Sim. Então a minha infância foi assim, maravilhosa. Isso eu posso dizer com toda certeza. Conta um segredo, a Deise era bagunceira na infância? Eu fui um menino que só Jesus. A Deise não podia ser muito bagunceiro, o pai era rígido. É mesmo? Ele era rígido, muito amigo, amável, mas muito rígido. Bem, aquele negócio só de olhar, você já entendia. Pois é, bem, a Dona Jandir também sempre foi muito rígida. Mas infelizmente tinha hora que eu estava num pé de manga, outra hora eu estava num pé de abacate, outra hora eu estava correndo um papagaio, mas mesmo assim dava um tempo de fazer uma baguncinha. Você foi estudiosa? Sim, estudiosa. Como é que era na escola, o desenvolvimento? Não chegava a ficar, vamos dizer, no primeiro lugar, né? Mas sempre, nunca repeti. Sempre fiz tudo certinho, fiz cursos e tudo, gosto de ler. Muito. Eu acho que a leitura, ela enriquece muito a gente. Quando você está estudando, você está ocupando a sua mente com algo que vai fazer você crescer, te enriquecer. Então, foi certinho nisso daí. Você tem quantos irmãos? Por parte de pai, né, minha mãe foi o segundo casamento dele, eu tenho 4 irmãos. E meu pai com minha mãe, eu tenho mais um irmão, que se chama Messias também. Messias, a convivência, como é que é? Que geralmente os irmãos são muito ligados um no outro, ou às vezes vai crescendo, vai distanciando. Como é que é isso? Com meus irmãos por parte de pai, né, 3, eu sempre fui muito ligada, muito. E eu tenho uma assim, que eu falo que ela é o meu xodó. Né? Quando eu nasci tudo, para ela eu fui o presente de Deus para ela. Então ela se chama Maria, e então ela é meu xodózinho, mas eu e meu irmão Messias, nós temos uma ligação muito forte. Muito forte mesmo, aquela coisa de querer ajudar o outro, às vezes, aquela coisa quase que adivinha o pensamento, e nós somos muito ligados, temos uma comunhão muito bonita. Bem, você disse que teve uma infância muito bacana. Sim. Aí vem a fase da adolescência. Como é que foi isso? A fase da adolescência é que é a fase de transição. A gente quer conhecer, se a gente nasceu no lar cristão, a gente quer conhecer um pedaço do mundo, sim, a gente quer conhecer novas experiências. Como é que foi sua adolescência? A minha adolescência foi assim, como o pai era rígido, muito rígido mesmo, sempre colocou a gente na linha, tinha que fazer leitura, Sagrada Escritura todos os dias. Que benção. Ele tinha isso, não tinha como. Então, como se diz, eu não dei aquela saidinha igual os meninos dão, vai conhecer uma coisa e outra. Eu não tive essa, vamos dizer, essa oportunidade. Né? Então, sempre foi aquela coisa muito rígida dentro de casa, ia para a igreja, voltava, quase não tinha, assim, de sair, né, com amigas e tudo, não. Mas foi muito tranquilo. Aí, de repente, você vem para a juventude. A juventude já é aquela fase que a gente começa a nos profissionalizar, aquela fase que a gente começa a conhecer outros sentidos da vida, como a questão de querer uma faculdade, a questão de querer se profissionalizar em todas as áreas. Você foi ambiciosa nessa área de querer estudo, querer aperfeiçoar, querer
profissionalizar? Sim, é portanto até hoje, né? É qualquer oportunidade eu quero continuar fazendo mais coisas. Fiz cursos e tudo, só não cheguei a cursar a faculdade. Por quê? Quando chegou aos 18 anos, né? Aí eu já me vi casada. Aí eu casei. Mas só que eu tive muito isso, eu fui atrás de cursos, cursinhos, aí não cheguei a cursar a faculdade. Mas está aqui dentro ainda. Eu, como pastor, pego muito do pé dos jovens da igreja. Eu falo, gente, conheçam um pouquinho melhor a vida, aproveitem um pouquinho mais sua família, seus pais, porque agora, a hora que vocês estão na juventude, é hora de vocês dividir para eles aquela alegria que a gente só vê a participação de filhos com pai, mais ou menos na infância e um pouquinho na adolescência. Quando a gente vai para a juventude, a gente esquece um pouquinho os pais. Então, você sentiu que você um pouquinho afastou dos pais nessa época? Muito pouco. Muito pouco. E meu pai ele era muito presente, por ele ser muito amigo e amável, então estava grudado o tempo todo. Meu pai passeava comigo à tarde. Saía eu, né, naquela época novinha, 17 anos, todos os dias à tarde, tomava aquele banho, arrumava e saía com ele. Saíamos nós dois, passeávamos, sentávamos na praça. Esse foi o meu pai. Você estava em BH e você foi conhecer outras cidades. Quais foram as cidades? Qual que te marca mais assim? Eu estava em Belo Horizonte e eu fui para São Paulo, interior de São Paulo. Conheci Taquaritinga, Matão, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Mairinque, São Roque, Sorocaba. Meu Deus do céu, você fez um tour em São Paulo. E por que você viajou tanto assim? Qual que era profissional? O que era? Não foi tanto profissional, né? Que no caso aí eu tinha parentes lá, fui conhecê-los também. E quando eu casei, eu fui morar em São Paulo, em Mairinque. E aí de repente você vem para o ministério. Como é que foi a chegada realmente da sua conversão? Eu me lembro bem que eu tinha 9 anos de idade quando eu comecei a frequentar a igreja. E aquele desejo de conhecer mais de Deus, de ser batizada com o Espírito Santo, aquela alegria toda, ela veio em mim muito forte. E eu comecei a buscar por isso. E a primeira experiência que eu tive, assim, de sentir aquela alegria toda, a presença de Deus, foi aos 10 anos. E disso eu nunca esqueci. Então, de lá para cá, a gente não larga mais Jesus, porque vai crescendo o desejo. Por mais que venha muitas adversidades, ainda mais na adolescência, na juventude e tudo, mas está aqui dentro. Então, ficou aqui. Eu me lembro uma época que na igreja tinha uma grande referência, que era de ser batizado com o Espírito Santo, de buscar mesmo. Você chegava à juventude, estava ali, quase que no anseio de, poxa, fulano já foi, eu preciso ir agora. Sim. Você chegou a pegar essa fase? Cheguei, a gente buscava muito, jejum e oração não tinha que falar, né? Tinha as cadernetinhas de jejum, a gente tinha que marcar o dia que você fez, o horário, tudo. A minha, eu lembro até hoje, ela era cheia, ela era lotada. Para você ver a grandiosidade que trouxe para mim e a sede de buscar a Deus, porque no caso, eu não tinha esse negócio, depois, se eu queria agora, eu ia para o joelho, eu ia orar. Que bênção. Às vezes 3 horas da tarde, eu levantava toda suadinha, estava buscando a Deus, mas eu peguei essa fase bem pegada. A gente buscava até em sonhos, você lembra? A gente deitava para dormir assim. Sim. Você acordava, você estava orando, dormindo, né? Acordava orando. Já acordava orando. Sua mãe, qual que é o papel dela na sua vida? O que você pudesse hoje estar assim, chegando para ela e falar assim, mãe, você é isso para mim. O que você acha? Minha mãe, assim, eu sempre falei, a minha mãe, ela, sabe aquela vitamina que você tem que tomar ela todos os dias, é aquela que te põe para cima? Essa é minha mãe. Todos os dias eu tenho que falar com ela, eu tenho que ouvir a voz dela, não é simplesmente mandar uma mensagem, eu tenho que ouvir a voz dela, falar com ela. Minha mãe é a minha vitamina diária. Essa é minha mãe. Uma mãe que é compreensível, que me abraça a causa, sou para passar um processo comigo, ela passa, tá comigo, e ainda aquela coisa de mãe, não esquece para que você foi chamada. Olha, você falou que teve vários momentos interessantes com seu pai, que você saía com ele. Você tem um marcante? Porque hoje é difícil ter essa experiência de pai com filha, né? Principalmente pai com filha. Tem algum marcante aí na sua vida? Eu lembro que eu tinha feito 16 anos
E eu sempre gostei muito de me arrumar, aquela coisa toda, mesmo, né, na igreja a gente queria se arrumar e tudo. Então ele falou para mim, não, já se arruma que nós vamos sair, do jeito que você gosta. E eu me arrumei, perfumei, meu pai tinha uma coisa, ele vinha e beijava minha testa. Não importava a hora, não tinha tamanho, idade, nada. Então, e nesse dia ele saiu comigo e ele falou para mim, mas eu tenho um orgulho de sair com você. Isso daí ficou para mim. Que legal. Ficou, marcou isso daí. Pra você ter ideia, quando eu sentia mal, alguma coisa, quando eu era pequena, quem ia para o hospital comigo era ele não deixava minha mãe. Ah. Ele que ficava comigo. Ele ia comigo. E a maior saudade você tem dele? Nó. Companheirismo dele. Muito, muito. Faz falta esse companheirismo? Nossa, tem noção. Meu pai, ele foi um homem, assim, muito companheiro, amigo. Aquele pai presente te abraçar, como eu te falei que ele beijava a minha testa. Eu sinto falta. Que bênção. Hoje em dia a gente quase não vê os pais sendo isso, sabe? Mas meu pai, ele foi. Então você é uma testemunha de que ainda existem homens bons na Terra. Com certeza. Com certeza. Que coisa louca. Que são exemplos. Que são exemplos, assim, em várias áreas. A gente sabe que perfeito ninguém é, mas que ele, assim, me deixou muito exemplo, deixou. Tanto para mim quanto para meus irmãos. Seu pai chegou a te ver pregando? Chegou a me ver louvando. Chegou a me ver louvando. Isso daí ele gostava de acompanhar. Então, como ele tocava música caipira e tudo. Modo de viola? Oh, demais. Eu cresci assim, ouvindo Tonico Tinoco. Que legal. Então ele e comendo tocava... frango caipira com demais. Com quiabo. Demais, demais. Então ele sempre me observava louvar e tudo e chegava, ó, aqui está errado. Você tem que melhorar aqui. Mas era um pai que chegava para te corrigir com tanto amor que você não sentia o impacto daquilo. Mas aí vem a Deise que prega o ministério, aquele que arde, aquele que a Deise chega nas igrejas, abre a boca. Como que vê esse ministério na sua vida? Eu acho que, assim, pastor, daquela busca nossa que a gente tinha, buscar incessantemente ao Senhor e tudo, foi começando a vir em mim aquela sede pela palavra, porque a palavra, ela vem e te alimenta, te fortalece. Então ela começou a vir em mim. E eu comecei então a buscar mais, estudar mais. Eu gosto da palavra, eu gosto de buscar, eu gosto de ouvir a palavra revelada. É isso daí que veio para mim. E mesmo sendo uma pregadora, você teve que enfrentar um momento difícil. Muitos. Como é que foi esse testemunho que você tem hoje de vida sobre o câncer, sobre a depressão? Como é que é isso? Você chegar na igreja hoje e dizer assim, eu passei por isso. Tem um pastor amigo meu que ele até fala, superação e fé. Aos 33 anos, que eu fui acometida pelo primeiro câncer. Eu sofri 1 ano, 2 meses e 26 dias. Tudo que podia ser feito com os médicos e tudo, eles tentaram fazer, mas não teve jeito. O primeiro câncer ele foi no útero. Então foi retirado o útero, o trompa, ovário, um pedaço do intestino. Aquele hino, a terra seca está aqui, terra seca está aqui, a terra seca sou eu. É assim, porque foi retirado tudo. E uma cirurgia que era para durar 4 horas e 15 minutos, né? E a UTI já estava preparada, me esperando e tudo, pela situação a qual eu me encontrava, onde o médico mesmo, o presidente, né, ali do Hospital das Clínicas de São Paulo, ele falou, Deise, eu estou lavando as mãos. Não tem mais o que fazer. E foi feita uma cirurgia em 45 minutos. Foi retirado tudo para a honra e glória do Senhor, não precisou de UTI, nada. Nada. E isso, o dono do hospital, que é o Hospitalis em Barueri, São Paulo, ele me acompanhou o tempo todo. E quando eu saí do hospital, ele falou, Deise, você luta demais com a morte, você briga demais. Estou quase acreditando nesse Deus seu. Mas só que após 3 meses, a cirurgia, que eu voltei a trabalhar em São Paulo, tudo, porque lá é tudo muito corrido.
né? Quem conhece sabe. Comecei a sentir muitas dores de cabeça e fortes. Entrei em contato com os médicos, eles pediram para fazer exames, porque tinha sido retirado ovários e tudo. Podia, né? Tá sentindo falta de hormônio. Fez os exames e aí ele constatou que tinha 2 veias entupidas na cabeça e um tumor também. Como o tumor estava crescendo, então ele estava comprimindo essas veias entupidas e era nesse local. Nisso eu perdi os movimentos desse lado. Aí começou a luta novamente. Em pouco tempo começou a luta novamente contra o câncer. Eles querendo não fazer a químio, mas não teve jeito, logo entrou com a químio. Perdi cabelo. Meu cabelo veio parar aqui, aquele monte de falhas. Eles queriam ainda que eu raspasse tudo para evitar tanto sofrimento, né? E eu fui firme ainda, falei, não vou raspar. Eu vou continuar com o que Deus diz ainda. Usei o lenço, mas não raspei tudo, o cabelo. Só que em meio a esse processo da quimioterapia, do câncer e perdendo muito peso, aí eu tive a depressão profunda, síndrome do pânico e fobia social. Aí eu sei que é a pessoa dar aquela afundada na depressão. A síndrome do pânico, você não poder ficar perto de pessoas, ouvir barulhos. Foi muito complexo e tudo, mas em meio a tudo isso, eu não deixei de buscar. Eu não deixei de louvar em casa, quando eu não conseguia ir para a igreja, porque achava que ia ter muita gente e tudo. Eu louvava em casa, isso daí eu nunca deixei. Até o dia que o médico, fazendo as químios, a gente fez 3 químios. 3. Da clara, né? Da branquinha, que eles falam que não é tão forte. Mas mesmo assim me prejudicou muito, perdi cabelo, tudo, emagreci muito. Então, quando o médico chegou para mim e falou, Deise, o tumor ele não regride, ele está só crescendo, como você já está atrofiando os nervos, a gente não vai fazer uma cirurgia porque vai ser muito invasiva, e nessa cirurgia você pode ficar vegetando. Então, hoje eu estou falando para você, você tem 2 meses de vida. Para não ficar tão ruim, você tem 60 dias de vida. Aproveita esse tempo com essa menininha que eu tenho, um casal de filhos. Isso que eu ia te falar. Você disse que retirou todo o útero e cantou a terra seca, mas antes da terra secar, Deus germinou. Deus germinou ela. Tem um rapaz de 23 anos, né? E a moça de 13 anos. Então, ela me acompanhava muito. Aí o médico falou, aproveita com essa menina que pede para você não morrer. Mas a última palavra vem de Deus. E nessas horas, Deus sempre vai levantar alguém para te ajudar. Você nunca vai ficar sozinho. Deus sempre vai levantar pessoas para interceder pela tua vida, para pagar o preço por você. E foi o que me aconteceu. Muitas pessoas orando, intercedendo por mim. Até o dia que o Senhor chegou e fez o milagre. Que o Senhor veio e fez o milagre da gente ir fazer o exame. Na outra semana não tem mais tumor, não tem mais nada. Para a honra e glória do Senhor. Amém. Então, uma moça que estava com tumor, o médico deu 60 dias para morrer, para não falar 2 meses, que teve o útero tirado, o intestino. De repente, Deus faz toda essa restauração, dá o cabelo de volta, para falar, olha, está aí o cabelo, dá um casamento, né? Sim. Dá um lar. Sim. E dá a você a oportunidade de sair pregando nas igrejas, falando do Evangelho. Você não acha que é uma bênção sobre outra, assim, Deus tem abençoado de uma maneira sobrenatural e que a sua vida serve de exemplo para muitos, não? Sim, é porque veio o processo, por isso que a gente tem que abraçar o processo que a gente passa. Não importa qual o processo, abrace ele, passe esse processo, tire aprendizado dele. Lembra também que sozinho não vai ficar, Deus sempre vai levantar alguém para te ajudar em meio a esse processo, mesmo de longe. Há situações que Deus não permite a pessoa estar lado a lado, mas sempre vai ter alguém intercedendo pela tua vida. Então é abraçar o processo para você viver o propósito lá na frente. Hoje eu entendo esse propósito. Hoje o que me acontece muito? Vem muitas mulheres para mim com câncer, a depressão, crise de ansiedade. Vem muitas. E não é que eu simplesmente liguei e falei, vem para mim, não. Simplesmente consegue meu contato e tudo, e nisso a gente vai conversando, vamos nos ajudando, orando, e Deus está trabalhando. Tem muitos assim, depoimentos, né, de mulheres que, graças ao Senhor, primeiramente, estão sobrevivendo.
Saíram de um estado muito crítico de ansiedade, de depressão, até do câncer. Mas a gente está aqui justamente para isso, o propósito é esse. É você ser canal de bênção na vida de outras pessoas. É você estender as mãos também para quem está precisando hoje, que quando você precisou, alguém estendeu as mãos. Esse é o propósito. E aí, já não basta esse tanto de situação, ainda veio a questão da coluna ainda, né? Sim, há 2 anos atrás, veio a questão da coluna. Do nada, comecei a sentir muita dor na perna e cresceu um caroço, né? Do lado esquerdo, onde os médicos falaram, Deise, pode ser que o tumor voltou. Então, nós fomos fazer os exames e tudo, fez para honra e glória do Senhor, não era o tumor, mas o que era? 3 lesões na coluna e uma hérnia de disco já para estourar. Não me pergunte como, não sei como adquirir. Para estourar. Então, o médico falou, viu, mas já está para estourar, não tem o que fazer. Mas eu vou te mandar para um médico especialista em Caratinga, que ele faz já a aplicação na coluna e muita gente tem tido resultado. Eu fui para esse médico. Chegou lá, quando ele me viu e tudo, só no consultório dele eu fiquei 1h30. Ele se preocupou muito comigo, eu já não estava andando, nada. Fez as aplicações na coluna, tudo, e era para ter um resultado. Todo mundo já saía de lá bem. Eu saí carregada, de tão ruim que eu estava. Passados os dias eu voltei nele, meu esposo foi comigo, e até que o médico foi falando para ele e para mim. Olha, você já veio para mim muito mal. No seu caso, não tem melhora, é só piora. Só que ele estava com os olhos baixos. Eu falei para ele, não, pode erguer seus olhos, eu já conheço daí, você está me desenganando. Ele falou, você já veio para mim muito mal. A hérnia de disco está para estourar, se ela estourar, eu sou obrigada a fazer a cirurgia. E eu fazendo a cirurgia, você pode ficar sem andar, cega e sem falar. Estou fazendo de tudo para não fazer a cirurgia, mas a gente vai dando os remédios paliativos. E nisso eu fui embora para casa, né, meu esposo junto. A estrutura, muitas das vezes, de quem está do seu lado, parece que ela se abala mais, né? Então, a gente teve que juntar as forças, muitas pessoas orando por mim. Pastores conhecidos lá da África, colocou a igreja dele toda orando por mim. Ele tem mais de 1000 membros lá, que é o pastor William, da África. E outros pastores amigos aqui em Minas, São Paulo, tudo orando por mim. Até o dia que eu recebi uma ligação de uma pessoa da Bahia, e falou, Deise, boa tarde, eu te conheci pela Oi, que eu já trabalhei na Oi. Então, eu falei, olha, eu não estou trabalhando mais. Ele falou, eu sei que você não está trabalhando. Eu estou te ligando porque eu sei que você está em cima de uma cama, se perguntando por que de tudo isso, você não está aguentando de dor. Ali eu já desmoronei. E Deus usou essa pessoa para falar comigo. Quando foi mais tarde, pastor, ainda recebi uma outra ligação de um rapaz, que já louvou comigo em Timóteo, e ele falou, eu preciso te mandar um louvor. Posso? Eu falei, pode. Quando eu ouvi o louvor, é aquele hino Descansa. Quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? E esse hino ele me marcou. E até que o Senhor fez a grande obra, usou 2 servos dele para ir até minha casa nesse dia. E nesse mesmo dia, quando eles oraram por mim, eu com colete sem poder andar, eu fiquei 3 meses sem poder andar. Para tomar banho, tudo, era meu esposo, minha mãe e minha filha. Para me levantar, tudo era eles. Uma mulher que de repente para assim tudo, que é, né, de atividade, na igreja, isso e aquilo, para. Então eu me vi nessa situação, mas o Senhor fez a grande obra nesse dia. Sabe o que é? Os irmãos orarem, o Senhor falar que ia fazer a obra, e o Senhor realizou a obra ali, tirou o colete, e eu já fiquei de pé. Porque o médico falava, você tirar o colete, acaba tudo. E eu já fiquei de pé, né? E a gente glorificando ao nome do Senhor ali. No outro dia, 6 horas da manhã, eu já estava de pé, lavando meus tapetes, subindo e descendo um monte, nos propósitos, e estamos aqui. Glória. E eu creio assim que o Senhor me deixou aqui justamente para isso, sabe para quê? Para dizer que Deus faz, Deus ainda faz. E vai fazer muito mais. Muito mais. Aí a Deise vira essa bênção, vira empresária, né? Está aí com o seu projeto. Depois queria que você deixasse seu telefone aí, você vai deixar a descrição. As pessoas vão ligar, vocês vão ligar para saber do projeto dela. Eu quero que ela conte para vocês por telefone. Muito bom. Deise, aí você vem para BH agora. Sim. Quais são os planos para Belo Horizonte?
Onde você nasceu? Onde eu nasci, onde eu tinha vontade de vir desde quando eu vim de São Paulo. Eu queria ter vindo diretamente para o BH, mas Deus sabe tudo e todas as coisas, né? Foi necessário irmos para o Vale do Aço. Então agora nós estamos aqui em Belo Horizonte e aqui em Belo Horizonte continuar sendo o canal de bênção a qual o Senhor me chamou para ser. Para dizer que Deus ainda faz e também desenvolver esse projeto e abençoar muitas outras vidas. Hoje eu trabalho com o quê? Com saúde. Está vendo como a gente, muitas vezes, a gente passa pelo processo e não é em vão? Hoje eu já trabalho na área da saúde. Amém. Você que está em casa aí agora, a Deise vai deixar os contatos dela aí. Vai vir, ela vai falar e vai estar anotado aí para você. Deise, você ainda tem agenda aberta para Belo Horizonte, para a região aí, para sair pregando, contando esse testemunho para as igrejas? Sim, com certeza. E como é que eles fazem? Tem Instagram, tem Facebook? Tem Qual Instagram, tem Facebook, fala aí pra contato turma. no WhatsApp. O Instagram está como Lani Consultoria, podem entrar lá. Tem também lá uns pedacinhos, né? Do depoimento, do testemunho, de vídeos que a gente faz e tudo. E no Facebook está Deise Vitória, porque minha filha chama Vitória, minha companheira. Sou doida para conhecer essa menina, eu não conheci ela até hoje. Vai conhecer ela. Então está Deise Vitória Coelho no Facebook. E no caso, no WhatsApp meu, o que é? Eu tenho 2 WhatsApps já justamente para atender. Então, ele é o 988428156 e o outro é 95620836. Qualquer horário que chamar, a gente atende. Tudo 31? Tudo 31. Bem, estamos encerrando aqui, Deise. Eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e levantasse o astral de quem está assistindo agora e está bem para baixo. Pode, seja usada por Deus aí. O que eu tenho para falar para você hoje, eu não sei qual a sua situação. Eu não sei como que você se encontra, mas deixa eu te dizer, não deixe de acreditar na sua vitória. Se você está aí pensando que você é derrotado, que perdeu, para com isso. Comece a levantar agora e dizer que você é mais que vencedor, vencedora. O Deus que faz ainda está olhando por mim e por você. E deixa eu te dizer uma coisa, enquanto estão pensando que vão enterrar os teus sonhos, os teus projetos, Jesus chega para mudar toda a situação. Assim como ele chegou para aquela viúva de Naim, que estava indo para enterrar o filho. E ele mudou toda a situação. Pode ver que os coveiros ficaram só com a cova aberta. Não teve enterro. Assim, Jesus chega para você hoje também. Não vai haver enterro. Não enterre os seus sonhos, os seus projetos. Abraça o seu processo hoje para você viver o seu propósito no amanhã. Ei, o desprezo, a humilhação, a dificuldade só nos fazem crescer. Não é para você fazer um buraco e se afundar. É para você crescer. Eu sempre falo, viva menina, viva menino. Tem muita coisa boa chegando. Se levanta, vai para cima. É para romper limites, barreiras. É isso mesmo, é para dizer que Deus faz. Amém. História da gente é isso. Cada um com a sua história diferente. Uma história magnífica e milagrosa. Amém. Eu te peço aí que você compartilhe, deixe seus comentários aí. Comenta aí, que a Deise vai gostar muito de assistir e ler lá seu comentário. Tamo junto. Eu quero falar para você que a história da gente hoje vai terminar diferente. Nós vamos colocar aí um abraço para o pastor Gabriel, para o Kleber Reis, para o Meninão e para toda a equipe do Sexta Rap. Nós vamos colocar aí trechos do Sexta Rap para você curtir aí. Então, Sexta Rap cada vez é um projeto da Batista Lagoinha, lá da nossa regional, do pastor Sandro, da Vila da Serra. Então, você que está aí em casa, tem um filho jovem, leve para a Sexta Rap. Com vocês aí, trechos do Sexta Rap. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Junto com os aliados, outros esse sem recuar até o último homem, o amor por essa obra é o que me consome.